bem-vindos a mais um TronoCast Podcast. E hoje com inauguração de cenário novo. Uhul! E para comemorar, nós temos uma convidada especialíssima. Isso. Nana comigo hoje. Olá. Apresenta, Nana, a nossa convidada. A nossa convidada é uma mulher que inspira. Manu Vieira. Ai. Seja bem-vinda, Manu. Bem-vinda, Manu. Nossa, uma honra estar aqui, viu? Estou muito feliz e impressionada que você só tem um ano. Gente, já tem muito conteúdo, muita coisa boa. Que legal. Obrigada. Deus é bom. Vice, Deus é bom em todo tempo. É. Manu, vamos começar então com seu testemunho. Conta pra gente. Você já vem de uma família cristã? Como é que foi esse início? Que bacana, né? Eu estava refletindo esses dias sobre isso. Eu nasci, como muitos brasileiros, dentro da católica, né? Então, venho, sim, de uma linha cristã. Meus pais eram da Igreja Católica, mas tinha aquela vertente, a católica carismática. Então, já tinha, assim, um louvor, né? Uma missa com um padre que pregava mais sobre a graça. Ah, que e legal. aí, Padre Sérgio, querido. E aí fiz catequese, e quando meus pais se separaram nessa época, eu acredito que a característica da igreja, ela tem muito da comunidade, né? Então tu tá na comunidade, tu tá naquele grupo de pertencimento, e quando nós nos mudamos, eu tentei frequentar no outro bairro e não me identifiquei muito. Aí quando caí na vida universitária, a gente vive meio que dentro de uma bolha na universidade. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 10 da noite, Sim. e não vivia mais o relacionamento nem com comunidade, nem com igreja. E aí, Como faz diferença, né? muita, muita. E é engraçado porque a gente não percebe. Porque eu sempre mantive o hábito de orar. Mas, ao mesmo tempo, quando tu não estás ali em contato com o corpo, né, igreja, tu não entende a falta que faz até que faz falta, entende? E nessa idade mais ainda, né, gente? Porque a Hoje vida tá lá, milhão, você tá se Sim. identificando com o mundo, tá criando teu currículo profissional, né? Então, eu saí da universidade, fui trabalhar, mas demorou um tempinho ali e eu fui cuidadora do meu pai, porque eles se separaram e meu pai sofreu um acidente. Ele acabou caindo de moto aos 36 anos de idade, Nossa, super bem jovem. jovem. E aí ficou 3 anos hospitalizado e voltou cadeirante. Então, foi uma vida ao lado do meu pai, com 25 anos de cadeira de roda, eu brinco. E ele desenvolveu um câncer, e nessa época que ele desenvolveu o câncer, eu sou profissional de saúde. Trabalhava no hospital nessa época e acompanhei tudo. Eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu falo, como profissional de saúde, nas condições humanas, eu sabia tudo o que aconteceria com meu pai. E, inclusive, fiz o enterro, fiz a fala, consegui fazer tudo, planejei tudo certinho. E depois eu fiquei 3 meses doente. Nossa. E aí médico atrás de médico, e eu não fico doente. Fiz 3 ciclos de antibiótico, não sabia mais, me arrastava pelos cantos. Olha só. E aí eu pensei, não sabia mais o que fazer. Já estava assim no 3º médico, não adiantava. Que idade tu tinha, Manu, aí? Eu estava... Meu Deus, assim, essa hora a exatas Só pega, pra né? gente se situar. Mas era Não, depois eu da tava faculdade? com 38, sim, sim. já tava... Foi em 2018. E aí eu peguei e um amigo meu me pegou pela mão e falou, vou te levar na igreja, né? E me levou numa igreja evangélica. Gente, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Sério? Eu entrei na Palavra Viva, né, naquele dia, e foi um dia, assim, tão incrível, eu não sei, o bispo estava muito inspirado naquela época, naquele dia, especialmente, e assim, tem foto daquele dia, porque ainda tinha um fotógrafo e tal, Que lindo. e eu tô, assim, lavada de choro, né, e Deus naquele preparou dia... aquela noite pra você. Não, eu continuei voltando todo domingo. Ah, que Que legal. Então, foi muito legal, assim, me emociono sempre que eu penso, porque quando parece que virou uma chave, assim, nossa, achei o que me faltava, sabe? E foi muito legal. E aí, depois eu continuei voltando, tive as várias dificuldades do percurso, que eu acho que a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas eu decidi me batizar demorei, fui resistente, porque pensei, será que é aqui mesmo, né? Apesar de estar me fazendo tão bem, às vezes eu me sentia traindo outra igreja, sabe? Tinha aquela Acontece. questão, mas não, é tudo sobre Deus, é tudo Isso. sobre amor. Sim. E aí, quando eu entendi isso, eu estava pronta. E em 2021 eu me batizei. Ai, que legal. Que lindo. Não, A eu escolha. fico bem emocionada e hoje, assim, tenho muito prazer de falar sobre isso para as pessoas, porque eu acho que a gente vive uma vida de muitas faltas,
né? E não percebe que esse lado é uma fortaleza, que é um dos teus pilares mais principais. É o Exatamente, é a fortaleza. E aí hoje eu penso, hoje eu carrego pessoas para a igreja, eu acho muito legal. Ai, que lindo. Porque de tanto eu falar e tanto eu também colocar um pouco nas mídias sociais, aproveito sim a minha relação de pessoa pública para expor isso para as pessoas, porque é parte da minha pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública e eu preciso disso. E eu imagino que se eu tô lá e preciso disso, quantos não precisam na sua jornada? Né? Então eu falo muito sobre isso, aí o pessoal fala para mim, mas não queria ir na igreja. Não, vem comigo, vamos. Eu uso sempre a analogia que alguém me disse algum dia, que eu não sei quem. Não lembro. Que se a gente está no deserto e a gente descobre um manancial de águas, a gente vai passar e vai viver só a gente indo lá buscar essa água na fonte. Nunca a gente vai querer falar para todo mundo que está perto da gente, tá lá, é isso aqui, né? E muda a tua vida, né? Então, não tenho dúvida. Não tem como a gente não falar, né? Eu também Eu tenho lembro quando eu recém fui convertida, eu tinha vontade de gritar para todo mundo, falar assim, gente, vocês têm obrigada a descobrir, conhecer o que eu descobri, quem eu descobri, né? Porque é tão primeiro amor também, né? Tipo, muito lindo e continua sendo até hoje. Mas eu digo, dava vontade de espalhar para todo mundo como que ninguém conhece ainda, porque quando eu me converti, praticamente nos meus contatos, perto de mim, ninguém, né? Só o meu pai. Eu também, Sim, na minha família também não tem evangélicos, eu sou a primeira, né? E assim, a minha família aceitou super bem, porque como eles não têm uma relação, às vezes, tão fixa com a igreja e tem uma relação cristã, eles acham muito bonito e me veem muito bem. Que lindo. Então, me apoiam muito. Esses dias até ouvi um testemunho de uma amiga, ela também se batizou, inclusive agora, faz 2 domingos, a Pamela. E ela tem podcast também e tal. A Manu já foi no podcast dela. A Pamela, claro, conheço. A Pamela Welter. Sim, uou. Eu assisti. Isso, Mulheres Uou. Isso mesmo. E ela se batizou agora, sem ser nesse último domingo, no domingo anterior. E ela também fez um podcast falando assim sobre isso, sobre esse nosso preconceito, ou da onde vem isso, né? A gente buscar tirar isso, né? Esse estigma que tinha evangélico, ou então crente é chato, né? Evangélico ou é crente ou é chato, né? Enfim. Acho que tinha uma coisa de estética, de comportamento. E muitas vezes o comportamento eu acho que é onde mais pega, porque as pessoas elas acreditam que a liberdade é a libertinagem, né? É a liberdade de ser e expressar tudo o que quiser. Mas não é isenção moral. Isso. A liberdade não é isenção moral. Não é tu querer calar tua voz interna que sabe que tá errado. Isso. Sabe? E tu querer exigir do outro que ele te aceite num padrão que está errado. Não tá certo, tu não tá, e tu aí tá o violando se leis. Torna o certo, né? Você tá violando leis naturais para usar isso, não tá certo. Não é como a comunidade, como a sociedade foi formada. E tem um porquê disso, tem sabe? Um porquê, claro. Então, as pessoas que às vezes querem se conceder alguma isenção moral para cometer um ato, para dizer que estão certas, mas ela sabe que não. Não, Sim. exatamente. Sim. E aí, não é porque todo mundo faz, né? Já dizia as nossas vós, né? Que a gente pode Tu não fazer. é todo mundo? Tu não é todo mundo, não que é? a gente hoje faz também com os filhos. Manu, então, e voltando aqui, entrando um pouquinho na política. Como é que foi essa escolha de entrar na política? Foi depois de já ser cristã? Eu já estava na igreja, mas ainda não estava batizada. Mas já acreditava muito, né? Eu estava... Como eu fui para lá num momento de perda, eu falo que, assim, teve um dado momento que eu acho que eu perdi tudo, né? Eu saí de um emprego, eu saí de um relacionamento, eu perdi o meu pai, que era uma conexão muito forte. E aí eu pensei, tô indo para São Paulo, né, trabalhar lá, porque eu nunca tinha saído da cidade, apesar de vários convites. Eu tinha terminado o mestrado, eu tinha MBA em gestão, eu estava trabalhando como coordenadora de nutrição no hospital. Então eu pensei, vou ter uma experiência em São Paulo que tem um campo de trabalho maior, posso me especializar mais. Também, Isso, tinha algumas perspectivas. E tinha recebido uma oportunidade, né, de continuar minha linha de pesquisa do mestrado para o doutorado. E aí tinha uma oportunidade em Portugal que eu poderia explorar, né, lá em Porto.
E eu, olha, interessante, eu vou seguir nesse caminho. E aí, conversei com o pessoal que eu já estava frequentando na política, eu já fazia campanha, fazia parte de um grupo, né? Mas falei para eles, olha, estou indo para São Paulo, era 2019, né? Mas, gente, em 2020 eu volto, porque vai ser a vez que nós vamos disputar aqui na minha cidade, né? Eu vou fazer questão de estar junto com vocês, fazer campanha. Mas estou indo embora, né? Já estava com a passagem comprada e 15 dias alugados em São Paulo. E aí eles assim, não, Manu, tu tem que ser a candidata. Aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Nunca. Eu ajudava muito a apoiar pessoas que eu acreditava, mas não, minha vida já estava encaminhada, já tinha outras coisas. Mas eu fui para São Paulo e fiquei os 15 dias e voltei. Voltei, eu falei, eu vou ser candidata, por onde começa? Olha, que legal. E tem muito de Deus nisso. Para mim tem muito de Deus, porque eu tava com um caminho feito, sabe? Não era pra... Na tua mente estava tudo desenhado. Não, já, eu não tenho ninguém da política da na minha família, sabe? Não tinha ninguém da política. As pessoas, ao contrário, olhavam pra política como algo assim, poxa, Manu, tu és uma pessoa tão legal, tão boa. Por que tu vai mexer com isso? Tu vai entrar nesse meio, vai se corromper. Né? Tá toda meiguinha, toda boazinha, porque eu tenho cara, né? Até pisar no meu calo. Mas eu sou muito justa, né? Isso eu sempre tive comigo. Eles entendiam o porquê eu queria. Mas eles achavam que eu ia me machucar no processo. Porque nós temos essa visão da mulher, e é uma visão em que a mulher também tem um papel biológico. Nós somos femininas, estamos ali para guardar, para proteger, para acolher. Mas sim, nós defendemos nossos princípios com unhas e dentes. Né? Leoas. Exatamente. E eu precisava estar lá para defender o que eu acredito. Eu sentia isso, sabe? Então hoje eu tô lá e tô muito orgulhosa de estar lá. E hoje as pessoas que duvidaram querem muito me apoiar. Porque elas entenderam que, olha, que legal que tu tá lá. Que lindo. Foi bem diferente, né? Nutrição de política, né? Não, exatamente. Mas eu já mas aqui nos bastidores, gente, ela estava contando pra gente que ela já tinha um grupo de amigos. Conta, Manu, um pouquinho pra gente isso. É como que a gente vai parar da nutrição na política, né? Isso, conta pra gente um pouquinho disso. Então, na verdade, eu sempre fui muito aventureira, né? Desde os esportes, eu sempre fui atleta, competi muito, assim. E, ao mesmo tempo, sempre mantive uma vida acadêmica muito intensa. Então, estava tudo certo quando eu terminei nutrição para eu fazer mestrado e, de repente, a minha mãe comprou um restaurante. E aí eu pivotei. Não, vou empreender, né? Quero esse desafio aí. Comprei uns 5% da sociedade, para dizer que eu era sócia, e trabalhamos juntas num restaurante em Jurerê e foi incrível, uma experiência de empreendedora que eu adoro, descobri que eu tenho isso em mim, né? E aí fiz um MBA de gestão em negócios, porque eu me achava muito incompetente. Né? Não é possível, eu pago, não sobra, como assim? Tá, eu tô errando em alguma coisa, né? E aí comecei a estudar muito sobre gestão, indicadores, um desperdício, melhores contratos, e aí eu pensei, nossa, não sou só eu, né? Tem uma questão de governo, de serviço público que não chega, de imposto que eu pago demais. Como é que eu converso sobre isso? Onde Política. eu vou? Exatamente. E aí, qual é o vereador que me representa? Qual é o vereador que dialoga comigo? Quem que antes de mexer no meu negócio conversa com o grupo? Ninguém. Então eu pensei, caramba, onde eu sei mais sobre isso? Aí eu começo a ler, porque eu sou meio nerd mesmo, né? Então eu gosto de ler. Fui lendo livros e pensei, nossa, é com isso que eu me identifico. Alguém que defende livre mercado, defende concorrência, defende a pessoa ter liberdade para escolher. Né? Não te impõe um serviço com um custo que tu não sabe se vale a pena. Então, eu descobri um grupo de estudos, fiz parte desse grupo, e aí nós fizemos uma sementinha, formamos um instituto de formação de liderança. Desse grupo aí de 30, 40 pessoas que nós jantávamos toda semana, saiu um deputado, uma vereadora, 3 assessores, presidente de partido. Uau. Então, nós entendemos que nós estávamos cultivando habilidades para que nós pudéssemos também formar lideranças, sabe? Maravilhoso. E aí, em 2016, eu sou convidada para assistir uma palestra de um partido político e penso, nossa, se eu estou falando aqui de mudança e se eu estou indignada com isso, essa aqui é a plataforma que eu preciso estar para mudar.
E eu me filiei no partido fazer no mesmo parte, dia. né? Fazer parte. Eu sou meio assim, eu recebo o recado, tá bom, vamos lá. E aí eu fui lá e já me filiei no mesmo dia que eu estava na palestra. Eu me filiei e depois eu pensei, o que eu faço agora? Filiada no partido político, por onde começa? Recebi uma ligação para estar junto com algumas pessoas. No primeiro encontro que eu fui tinha mais 5 pessoas. E aí eu pensei, tá, o que a gente faz agora? A gente precisa conversar com as outras pessoas para que esse grupo cresça. Tá bom. Então eu fui pra rua, apoiei a campanha de alguém que eu acreditava. Sim. Essa pessoa se elegeu, né? O Bruno Souza, que foi vereador na época, depois apoiei ele para deputado. Mas quando ele se elegeu e ele conseguiu movimentar a cidade e fazer coisas que eu acreditava que uma pessoa sozinha não faria. Eu pensei, caramba, dá para fazer. Que legal, isso me empolgou, me motivou a continuar trabalhando, né? Então eu trabalhava no hospital, eu fazia mestrado, eu cuidava do meu pai, mas no final de semana eu fazia política, por livre e espontânea vontade de mudar, né? Por isso que quando eu quis ir embora, o grupo falou, não é por aí, não é por aí. A pessoa que, né, que estava aqui conosco tem que estar ali também, né? E foi muito legal, porque foi a primeira eleição. E eu tive um resultado na pandemia, né? Que não foi fácil. E aí eu tive um resultado belíssimo. Assim, eu fui a 4ª mais votada de 23 vereadores. Que lindo. Foi uma coisa inacreditável. Nós baixamos a cabeça e trabalhamos sem dinheiro de partido, sem padrinhos políticos, sabe? Sim. Então foi muito bonito. Eu honro muito essa confiança das pessoas em mim. E hoje estou aqui refletindo muito, porque estou indo para uma próxima eleição, né? E pensando, nossa, queria continuar esse trabalho mais um pouquinho, queria. Que lindo, que legal. Que lindo. Isso é inspirador, né? Muito inspirador. E a gente vê Deus nisso tudo, né? Porque na primeira eleição já está tão bem colocado assim, né? Nossa, sim, e assim, ó, ser candidata já é, pra mim, isso assim, Deus, o que tu fez? Mandou eu fazer nesse mundo? O que tu queres comigo aqui, né? Que lindo isso. Sim, mas hoje eu entendo e eu tô lá pra isso. Que lindo. Tá missão. Propósito lindo, né? Manu, e como é que é ser lá? A gente estava falando um pouquinho sobre mulher nesse meio, né? E não é só mulher cristã. Né? A gente sabe que já, né? Todo político tem, né, pressão, sofre por todos os lados. Mas não só pressão, mas tu te sente inibida, tu te sente tolhida em algum momento? Eu reflito bastante sobre isso, porque quando eu entrei, nós entramos, foi a primeira vez que não era uma mulher só no plenário, eram 5. A primeira vez que Florianópolis elegeu 5 mulheres ao mesmo tempo, tá? Hoje nós somos 6. E aí vem a outra questão, será que qualquer mulher me representa? Por isso que eu falei, né? Não é só uma mulher, mas uma mulher cristã. Né? E eu falo isso, assim, porque eu faço uma palestra onde a gente fala de ocupar espaços. Né? A gente reclama muito que a mulher é 52% do eleitorado, mas 15% das cadeiras. E eu reflito, tá bom. Se nós formos tomar apenas decisão pelo gênero, se eu te der uma opção aqui, olha, essa mulher aqui, mulher, né, economista com especialização em ciências políticas, ela já teve uma passagem pelo governo e ministra de Minas e Energia, você votaria nela? Já presidente? Aí muita gente, pelo currículo, nossa, quer incentivar as mulheres? Sim. E se eu te disser que é a Dilma? Será que tu muda de posição? Por quê? Porque ela não tem os princípios e a visão de mundo que eu carrego. E às vezes isso vai estar num homem. Sim. E tudo bem. E tudo certo. Mas eu gostaria, sim, que tivessem mais mulheres preparadas para o debate político. Porque nós precisamos de nós lá também. O olhar plural, o olhar de acolhimento, o diálogo é diferente. Eu tenho muitas mães que vêm conversar comigo, que às vezes não vão conversar com outro vereador, porque ele vai olhar para ela e vai achar, às vezes, que a reclamação dela é mimimi. Porque é como gostam de minimizar, às vezes, a fala de uma mulher, né? Mas a minha pessoa, como eu sempre fui muito competitiva pelos meus espaços, e meu pai e minha mãe me ensinaram muito a me dar valor, né? Eu ocupei o meu espaço e se tentassem me diminuir, eu sempre me impus, né? Às vezes tem uma questão de comportamento. O homem está acostumado, às vezes, a atravessar a fala de uma mulher,
Mas no parlamento, eu tenho 2 minutos como o homem tem 2 minutos para falar na tribuna. Eu tenho 5 minutos para discutir um projeto, 10 minutos para discutir o parecer. Enfim, eu tenho esse tempo estabelecido por lei. Então, por regra, eu sou igual a eles. Mas muitas vezes as coisas não são decididas no plenário, são decididas fora. Aí são esses espaços que ainda é difícil para uma mulher ocupar. Né? Porque, vamos lá, acabou de sair uma notícia horrorosa da marcha dos prefeitos lá em Brasília. Que, infelizmente, os estabelecimentos de programa à noite ficaram lotados de prefeitos. Né? E aí a gente tem uma classe política que não se ajuda, né? Que usa o dinheiro do cidadão de forma totalmente inadequada. Já está lá com os custos todos pagos. E é um espaço que você não vai ver mulher. Sabe? Então tem um pouco do princípio e que nós carregamos, e eu acho fundamental nós mulheres, especialmente os cristãos que exercem, né, que têm esses princípios claros, que praticam isso, estarem lá, porque a classe política, as instituições políticas precisam desesperadamente recuperar sua credibilidade. E se tem alguém que pode ajudar a carregar essa credibilidade de volta, são pessoas que se comportam como com princípios e que foram eleitas para isso, sabe? Eu acho que já foi o tempo, né? Eu sei que já foi o tempo das pessoas votarem em pessoas que eu ouvi falar, anotei o número de alguém. Ainda acontece, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande. E muitas cidades padecem literalmente por isso, né? Ainda acontecer. Mas aqui, né, em Santa Catarina, que a gente tem uma escola de base, né, melhor, digamos assim. Acho que agora a gente começa a colher os frutos disso, né? E isso vai se refletir na política. Glória a Deus também por isso. Amém, porque, né, isso vai se refletir não só em representatividade de mulheres e cristãos, né, mas a gente caminha aí para um Brasil de mais de 50% de pessoas que se dizem cristãs. Né? Os dados dos últimos IBGEs aí comprovam isso. Mas isso ainda não se reflete nas nossas escolhas políticas. Né? Eu acredito que as pessoas têm uma tendência a falar muito pouco de política, assim como falam muito pouco de Deus. Eu percebo que existe a vergonha de te colocar em um rótulo em que muitas vezes está carregado de outros estereótipos que, nossa, nós precisamos nos libertar disso, sabe? Né? Assim como o estereótipo do crente, da crente, às vezes tem uma imagem, né, de roupa, já de comportamento, de sentimentos. E, gente, não é isso, sabe? Se ater ao princípio não é isso. Ao mesmo tempo, política. Né? Me disseram muitas vezes, Manu, tá tão boazinha, tão legal, vai entrar na política. Eu sim, porque se nós não ocuparmos o espaço, né, se só a água suja ficar no tonel, né, ele não se esvazia e não entra água nova. Né? Então, nós precisamos fazer o exercício de ocupar os espaços e ter essa coragem, porque é fácil reclamar. É muito fácil. Se colocar nesse lugar, né? De reclamão. Eu vi uma palestra do Nicolas que ele falou que a gente perdeu muitos espaços, a gente deixou de ocupar, principalmente na política, mas nas universidades, em várias áreas, o cristão deixou de ocupar esses lugares e o mundo discipulou as pessoas, né? Então, ele falou para a gente ser corajoso, não ter medo de falar de Deus, não ter vergonha e se posicionar para que a gente possa falar também de Deus e colocar os princípios do cristão em prática, né? Para envolver e inspirar mais pessoas. Até achei interessante que ele falou, se eu não me engano, que a política é o poder de inspirar pessoas, né? Que ele usa a política como um poder de inspirar pessoas. É um espaço muito poderoso. E pelo poder que ele carrega, ele atrai muitas pessoas, né? Se serão boas, serão más, a gente que precisa fazer o exercício. E eu sempre falo, a gente pode criticar à vontade o político eleito, mas a verdade é que ele foi posto lá. Né? E se nós não olharmos para as pessoas e entendermos de onde está vindo esse voto, como as pessoas estão pensando, por que elas estão escolhendo esse tipo de pessoa, esse tipo de valor, aí a gente não vai responder, nunca vai mudar o que está lá. Né? A gente precisa responder essa outra pergunta: como é que eu influencio a pessoa do lado? Por isso que eu falo para não termos vergonha de carregar Deus e carregar política junto. Porque se eu não falar com a pessoa do lado, ela não vai mudar o voto. E assim, mais de 50% dos votos são definidos na última semana antes da eleição. Nossa, muito isso é um dado que assusta.
Mas, Manu, mas agora é diferente, porque agora temos mídia social, as pessoas falam mais sobre política. Olha, do universo de postagens do Instagram, quantos por cento vocês acham que falam de política? Pois é. Não faço ideia. Não faço ideia. Menos de 2%. Nossa, mas é muito pouco. Achei que era E parece que é o tempo todo, não é? É. Porque às vezes nós que estamos um pouco mais interessados, que seguimos aí. Mas aí vem, né, o IA, né? Exatamente. O algoritmo funciona ali em cima da gente. Mas nós somos menos de 2% que estão interessados em assuntos políticos. E ainda assim, tem política, tem fake news e tem política, Claro, né? sim. Tem opinião e tem fato. Isso também é outra coisa. As pessoas estão fazendo grandes discursos em cima de opinião, muitas vezes sem estudar. Muitas vezes sem a base, com base no achismo, né? E aí, quando tu releva a tua opinião ao mesmo status de um fato, de um estudo, gente, tá muito errado. Tá tudo errado. Tá muito errado. Isso, assim, não deveria ser aceito em lugar nenhum, mas... É que hoje daí fica assim, né? Porque exato, por isso que eu não me calo e por isso que as pessoas não podem se calar. É verdade, é verdade. Porque o contrário não acontece, né, também. As pessoas falam qualquer coisa, sem base nenhuma, e a gente acaba, tanto como Deus, né, falando de Jesus, para, no teu caso, política, é isso aí. Se a gente se calar, a gente não vai propagar o que a gente acredita. Eu sou muito nerd, né? Então, no meu mestrado, quando a gente faz estudo de hipótese para um projeto de ciência, você escolhe uma hipótese que você vai trabalhar. Aí você escolhe estudos que confirmem a sua hipótese, porque você está procurando confirmar ela. Por quê? Porque ela é negativa até que se prove o contrário. Eu não posso achar que uma coisa existe porque eu acho. Não, nada existe até que você prove. Né? Então, é um absurdo. Hoje a gente tem que se provar inocente da culpa que te colocam. Né? E aí, quando nós vamos falar de Deus, Deus para você é uma coisa, para mim é outra. Não, desculpa. A Bíblia é uma verdade arqueológica há milênios. Não há, cheio de estudos que corroboram a existência dessa época, desse período, sabe? Então, sim, estudos científicos, exatamente, né? Que comprovam a ordem cronológica dos acontecimentos, tudo. Sim, enfim. Então, assim, me desculpa, para tu achar que isso não é verdade, aí você é que tem que provar. Exatamente. É verdade. Não é? Mas perseguição, assim, como cristã, tu sofre? É difícil. Eu sinto que na tribuna temos embates, né? Tive recentemente uma conversa até eu tenho um diácono que é meu colega, né? Que ele é militar também. E aí tínhamos uma colega que foi suplente, né? Ali do partido do PT, né? E ela se declarava ateia e falou que ela não estava se sentindo acolhida por ser ateia. E ele respondeu a ela que, olha, mas não mesmo, porque para mim você não existe. E não tem problema. É que assim, a gente pode aceitar que as pessoas estão lá e nas suas diferentes vertentes, porque o Estado é laico. Ele é laico no sentido que não pode influenciar a sua decisão política. Mas eu vou falar de Deus à vontade, porque isso é parte de mim. Né? E aí tem pessoas que se sentem ofendidas por isso, mas elas podem falar, enfim, do sentimento trans, de ideologia de gênero, de coisas que não têm nem confirmação científica, nem é um sentimento, né? Queres falar desse sentimento? Tudo bem, pode usar o espaço. Agora eu vou usar o meu espaço para ser quem eu sou, né? Então tem sim um conflito, mas não é tão forte. E quando a gente pensa em política, muitas vezes o pessoal pensa Lula versus Bolsonaro, né? Vice-presidente do Brasil. Os dois extremos. Exato, mas quando as pessoas vêm trazendo a política para a tua cidade, que é engraçado, porque é onde a maioria das coisas acontecem, as pessoas esquecem que existe o vereador. Né? Então o vereador não impacta tanto. Mas hoje o que a gente está vendo? A gente está vendo uma educação municipal que muitas vezes sofre uma influência de falas que vem lá de cima, que vem de uma agenda, e tá ali na escola do teu filho, sabe? Tá ali na creche e conversando com a tua criança, dizendo, olha, como é que você se identifica? Já teve criança, teve pai que veio falar comigo que, olha, mano, não me senti confortável porque na escola do meu filho perguntaram pra minha menina de 9 anos se ela gostava de menino ou de menina. E ela respondeu dos dois. Porque ela é uma criança, gente. Sim. Ela não tem identificação de gênero ainda, sabe? E essa é uma decisão da família. Sim. Aí, olha, vamos conversar melhor sobre isso? E aí eu tento ajudar muito os pais nessa conversa, sabe? Sim. Abrir rodas, né, de conversa sobre isso também é importante, né? Porque isso não deixa de acontecer. Não é porque a gente não está falando que isso não está acontecendo. A gente
tem as redes sociais, a gente consegue saber um pouquinho. Tem que ser garantido o espaço neutro, assim como o direito de voz das famílias. Porque, poxa, hoje a gente fala de educação, a gente só fala do ponto de vista do profissional de educação. E tudo bem, eles são super valiosos, são grandes aliados, né? Muitas vezes fazem o papel de família, porque sabemos que tem pais e mães que são ausentes, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, tem família que quer sim e deve ser chamada para se envolver, né? Porque ela é responsável pela educação do seu filho, né? O Estado, ele faz a parte de ensino, né? A educação é da família. Então, mas eu sinto muito isso, assim, né? Eu tenho uma filha com síndrome de Down, né? E até já na minha mais velha, eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que a escola, ela ainda tem esse discurso por ter, acho que já agregado de anos, de que a família participa, porque a família é parte, que isso já não se reproduz na prática mais. É cada vez mais afastado, né? E aí pode ser que, por muitas famílias realmente não poderem participar, né? A gente sabe que muitas mães e pais deixam os filhos em horário integral por precisarem trabalhar, ok. Mas há as famílias que querem participar e aí a gente tem essa contrapartida de, poxa, tu vai na escola, tu pede uma reunião, tu faz, tu não tem retorno. Passa 10 dias, 15 dias, 20 dias, tu não tem uma resposta daquilo. Quer dizer, tu tens que procurar. Então, isso já se tornou o hábito da escola, mas o discurso continua sendo aquele de que, poxa, família, né? A gente quer a família perto, a gente quer a família participando, porque a criança vai se desenvolver melhor. Mas é só um discurso, como outros tantos que a gente está vendo por aí, né? Eu tenho várias ressalvas, né? Fui a pessoa que entrou, quando entrei, a gente estava na pandemia ainda, né? E eu briguei muito pelas escolas abertas. Porque eu sabia o quanto as crianças precisavam, os pais precisavam, as mães precisavam. Então, aí, quando abrimos as escolas, a possibilidade de retorno presencial, o sindicato colocou uma greve. E a gente, assim, isso faz assim, eu fiz a minha educação parcialmente particular, né, da primeira à quarta série. E aí, quando os pais se separaram, foi toda aquela confusão, eu fui parar numa escola pública, né, no Instituto Estadual de Educação. E no primeiro ano foi uma greve de 3 meses. E eu falo, gente, a greve agendada que nós temos aqui, o que ela faz com a autoestima da criança, com o apagão educacional, com crianças que dependem daquele sistema para estar lá, para o pai poder trabalhar também. Também. Sabe? Então, o que eles fazem com a criança é absurdo, é uma violência. Eu brigo muito. E aí eu tenho uma lei que se chama Educação como Atividade Essencial, que é justamente para que nós possamos brigar, para tratar a educação como se ela fosse a mesma coisa, que coleta de lixo, que posto de saúde e que transporte público. É serviço essencial, é um serviço que não pode parar. Porque nós temos que enxergar a educação assim, sabe? É o futuro das nossas crianças, é a formação de caráter, formação de neurônio, formação cognitiva, é tudo. Sim, não é um eu que sou nutricionista, crianças, é formação né? nutricional. Então, gente, é tudo, sabe? E eu acho um absurdo, assim, o pouco caso na hora de uma greve que acontece, principalmente com o objeto final da educação, que é o aluno formado, sabe? Se torna uma coisa banal, né? Se torna uma militância, né? Ao invés de ser uma busca de direitos, tem né? tudo Enfim. isso é falar de política, né? Por isso que eu acho tão importante trazer as pessoas para pertinho. Porque o posto de saúde, né? Hoje de manhã eu ia no posto de saúde, a gente acabou que com a chuva toda não estava na mesma dinâmica, a gente deixou para outro dia. Mas, nossa, falar de posto de saúde, eu tenho que falar com as mulheres. Né? Porque as mães geralmente são as responsáveis por levar os filhos no posto de saúde. É assim, não é o padrão, mas tradicionalmente é mais forte isso. Sim. Então, muitas mulheres vêm conversar comigo e eu, caramba, vamos ter que resolver, porque a cidade cresceu e os postos de saúde não. Como é que a gente faz? Como é que a gente encara isso? Tem tanta coisa pra gente falar de cidade, que é uma coisa assim, que a gente vive, tá na nossa vivência, falar de transporte público, falar da fila que a gente pega desde da hora que sai de casa, sabe? Falar do asfalto que não tá ali ainda, falar de saneamento básico, tudo isso é falar de cidade, falar de política e tá na vida, no dia a dia das pessoas. Por isso que a minha missão hoje tem sido, vamos falar mais de política de uma maneira que você não se afaste. Que às vezes a pessoa se afasta porque parece que ela tem que assumir um posicionamento. Sim. E não é verdade. Para falar do teu problema que tu tá vivendo, pode só falar. Vamos começar falando do problema e como que a gente pode resolver, sabe?
quiser falar de caminhos, política. né? Abrir os caminhos, né? É que é a base, né? É ensinar a gente que não é da política a entender os assuntos políticos, como se faz política, né? Eu vi no teu Instagram, e eu gostaria de te perguntar isso, a gente não falou sobre isso antes, mas vai ter uma votação agora em junho para participar do conselho do município? Explica melhor para a gente. 12 integrantes são pessoas comuns como nós, né? Como é que funciona Conselho isso? da Cidade? Isso. O Conselho da Cidade, nós passamos agora recentemente por uma discussão de plano diretor. E muita gente assim, mas o que eu tenho a ver com plano diretor? Que é um papo super técnico, né? E eu falo, gente, eu que sou nutricionista, eu adoro usar o argumento da nutricionista. Sim. Eu estudo pra caramba, hoje eu já tenho muitos cursos de política pública, né? Que eu não paro de estudar, gosto muito. E hoje já tenho, graças a Deus, esse entendimento de que eu preciso me capacitar cada vez mais em orçamento e política pública. Mas quando eu fui falar de campanha, eu comecei a estudar plano diretor porque eu sabia que ia ser o papo da cidade. Em 2014, a gente aprovou um plano diretor que, pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, ele obriga toda a cidade com acima de 20 mil habitantes a ter uma forma de planejar o seu território. Por quê? Porque acontece o que acontece com Florianópolis. Florianópolis, de 2010 a 2022, que é o espaço entre os censos, cresceu 122 mil pessoas. Né? Poxa, a gente teve mais de 100 mil pessoas, a gente cresceu 30% da mancha urbana. E o que acontece se isso está difícil de crescer de forma regular? As pessoas vão para lugares irregulares, vão para dentro das dunas, vão para cima dos mangues, vão subindo o morro. Né? Então é o que a gente vê em Floripa, muita ocupação irregular. Isso gera dano para o meio ambiente, isso gera trânsito, porque né, tem lugares que tu precisa morar perto do emprego, né? Então, poxa, hoje o trânsito que a gente pega na SC 401 era algo que não estava se prevendo. Hoje uma cidade se desloca diariamente na viagem pendular, que é a viagem casa-trabalho. Aquela viagem que tu sai de manhã e volta à tarde, todo mundo faz isso no mesmo horário. Então, lá no norte da ilha, até o centro, mais ou menos 60 a 70 mil pessoas todos os dias pegam trânsito da manhã e pegam trânsito de final de tarde. Gente, já pensou? A gente precisa pensar em novas soluções. Sim. Então, plano diretor, ele te invoca a falar, puxa, a gente vai ter que crescer a cidade. Como que a gente começa a falar sobre isso? Tem que ter mais potencial construtivo, porque Floripa também tem outra característica. Muita gente compara Floripa com Camboriú. Porque Camboriú é cheio daqueles prédios altos, perto da Atlântica. E aí tu vai olhar para prédio alto em Floripa e quase não tem, né? Porque a gente tem uma cidade que 80% do mapa dela é de 0 a 3 andares. Aí tu pensa, uma cidade baixinha e que muita gente quer vir. Será que a gente não tem que aumentar um pouquinho alguns espaços? E ao mesmo tempo tem uma galera que já fala, não, porque vai aumentar o trânsito, porque vai aumentar o saneamento, vai precisar de mais saneamento. Sim, então, mas a gente que é pessoas comuns não tem como parar isso, né? Não, e aí a conversa era sobre essa. Como é que a gente conversa mais sobre isso? Então é sabendo que vai ser desenvolvida uma proposta e essa proposta passa pelo Conselho da Cidade, onde eu, como cidadão, você faz parte de um conselho, né? Conselho do meu bairro, conselho empresarial, eu tenho a oportunidade de participar dessa discussão. Então, eu acho, por isso que eu acho legal, o Conselho da Cidade, ele delibera sobre isso. E aí, eu fiz questão de falar. Mas é o que eu falo, são assuntos que às vezes a pessoa passa meio batido, assim, né? Não é comigo. Mas daí tá construindo depois ali um prédio de 20 andares do teu lado, pensa, quem é que aprovou isso? Né? Daí tu teve a oportunidade de falar sobre isso. Começa a obra às 7 da manhã. Quem que autorizou isso aí? Então tem tudo isso. Tem várias formas da gente participar mais da cidade. Tem o Conselho de Educação, que é um conselho importantíssimo que tem geralmente uma representação muito pequena de pais, né? As APPs dentro da escola, sabe? Onde tu pode discutir o planejamento de aula junto com os professores dos teus filhos. Tem os conselhos comunitários, onde eu acabei de ajudar a fundar a associação de moradores da praça na frente onde eu moro. Porque a gente está reclamando muito ali conjuntamente dos moradores de rua e tal. Manu, não sei o quê, tá vereadora, faz alguma coisa. Eu assim, gente, vereador, ele representa, mas ele não tem a caneta na mão. Sim. Nós precisamos criar a ter pressão. A reclamação. Pressão, agenda popular. Tem que dizer, prefeito, isso aqui importa. E quanto mais pessoas falarem,
mas vai ganhar volume, né? E aí ganha atenção, e quando ganha atenção, ganha dinheiro. Né? Ganha investimento, Sim, ganha sim. vou fazer alguma coisa então. Mas moradores de rua, aumentou demais essa situação ali no centro da cidade. Depredação, furto. A gente queria organizar uma feira aqui para ocupar esse espaço por onde começa. Vamos formar uma associação e vamos dar essa força para as pessoas. Então tem várias maneiras da gente ocupar espaço, né? E como cristãos também, né? Porque se a gente não ocupa espaço, daqui a pouco é uma feira com uma literatura que é um negócio que mas eu não queria que meu filho visse isso. Aí vai lá uma peça, um teatro que, não tá legal isso daqui. Aberto a todas as idades. E né? como é que a gente troca então? Tem que participar. Né? A gente tem que produzir opções. Ouvindo a Manu falar assim, parece que a política é mais fácil de ter acesso a ela, porque senão a visão que eu tinha é que ela está muito longe, né? Tipo assim, deixa para Manu, deixa para o João, deixa para Maria. Mas falando assim, parece que fica mais fácil de entender. E do jeitinho que ela fala também, parece que... eu quero saber mais sobre isso, né? Eu falei, é inspirador, Mano. Ela é leve, né? Ela fala com amor. E assim, e fala com, tipo... Cara, se a gente se unir, vai dar certo, né? Eu sou muito otimista, gente. Muito gostoso. É o que eu falo. Quando tu tá ali no fronte de batalha, tu não tem muita opção. Tu tem que ser otimista, né? Não, mas tu já era, senão tu já nem era chamada. Isso é verdade também. Pode ter certeza também. E ainda com Jesus, aí essa luz, daí, assim, radiou. Né? Dá muita certeza que eu tô no caminho certo, sim, né? Eu espero, né? Porque como a gente sabe, várias vezes o caminho certo, ele vai ter uma tempestade. Sim, né? tempestades tá tudo acontecerão. certo. Não, e eu achei muito legal, porque eu tava na pregação ontem, domingo, né? E aí tava justamente na pregação onde Jesus tá dormindo no barco, os discípulos se assustam, e aí a tempestade, meu Deus, Jesus, olha só. E ele tá Faz dormindo. alguma coisa. Faz alguma coisa. Aí, homens de pouca fé, né? A tempestade é o exercício da fé. A fé é instrumento de batalha, né? A fé é o instrumento de combate. Por quê? Porque a tua fé é fácil tá feliz, ter fé quando tá tudo bem, né? A fé é justamente nos momentos difíceis. Então tu precisa dos momentos difíceis para tu crescer, para tu exercitar, para tu confiar, né? Porque é difícil. Sim. Né? As mulheres fazem tudo e a mãe vai lá, pega, não se vira e tal. Mas é difícil confiar, né? Que tá tudo bem. O processo é a fé, né? Que lindo. Confiar é difícil. Largar o controle, né? Pois é. Né? Dormir na tempestade. Dormir, descansar. Aí eu tenho que fazer uma cirurgia e aí eu vou ter que tomar anestesia geral, né? E eu nunca tomei. Aí eu falei, gente, não tô confiando, né? Porque se eu tô com medo, porque eu tenho medo de apagar. Tipo, eu gosto de ficar acordada, pelo menos fico no controle, né? Mesmo eu não tendo controle de nada, mas pelo menos vendo, sabendo. Mas aí eu falei, Deus, é tu que tá no controle mesmo, eu não tenho que ter o controle, né? E aí que eu achei, como é difícil, porque eu achei que eu tinha um pouquinho de facilidade de entregar, né? Mas na verdade, não, eu tô entregando, mas tô aqui, ó. Segurando. Tá vendo? Tá aí teu teste. Mas, gente, estamos caminhando para o final. É tão bom de ouvir a Manu. E foi tão difícil, porque a agenda dela é tão... concorridíssima. Ela vai sair daqui já correndo para outro lugar. Então, eu vou para a sessão. A gente sabe, Manu, que teu tempo é precioso. Mas tá muito bem empregado aqui, viu? Que bom. Feliz. Bom. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Uma honra, de verdade. Que Deus te inspire a todos os dias ouvir as pessoas, que Deus te abençoe nesse caminho. Amém. E te unja, não só com fé, mas com força e com poder, porque Ele nos deu espírito de coragem. Amém. E a gente vê isso em ti. Que bom. Coragem, com muita sabedoria, né? Muito, né? Muito lindo. Muito inspirador. Gente, fico muito feliz. A minha missão hoje tem sido essa. Tem sido falar de política, tem sido falar de Deus, sim, mas para que as pessoas possam chegar perto, possam chegar junto, né? Não quero ser uma ocupadora da cadeira para muito tempo, sabe? Preciso que outras pessoas venham. É a missão, passar o bastão, né? A minha filha, quando eu era pequena, na escola dela tinha um exercício, né, de vereadores e tinha isso. E eu lembro dela já falar disso. Mãe, eu
quero ser vereadora, porque aí eu posso fazer isso, fazer. Agora ela estava falando e me lembrei. A Helena. Olha, A Helena, se ela quiser vir lá no gabinete tomar um café. do jeito que ela é visitar. interessada, ela também é assim, ó, tudo que ela coloca a mão, ela se interessa e vai a fundo. Que legal. Então, ó, pode convidar para dar um passeio lá na Como Câmara. é que é uma menor aprendiz lá no gabinete da Manu? Ai, fui eu que resgatei o projeto dos vereadores mirins. É muito bacana. Acontece às quintas-feiras. A escola do Legislativo, quando eu fui a presidente, assumiu de volta. E é uma riqueza só ter os vereadores mirins lá conosco. Ô, Manu, e pra quem tá ouvindo, então, que tem vontade, sei lá, que tá sentindo no coração de começar de algum jeito, né? O que tu diria pra essa pessoa? Nossa, primeiro eu diria que legal, porque não é fácil. Não é fácil uma pessoa criar interesse por um assunto que afasta pessoas. Né? Demonstra uma característica especial, um desejo de mudança genuíno, né? Uma vontade de fazer algo pelo seu entorno. Eu acho isso muito bonito. E sempre que eu vejo isso em alguém, eu penso, poxa, como que eu posso ajudar essa pessoa? Mesmo ela sendo de outro lugar, assim, né? Digo, não precisa estar no mesmo partido que eu. Sim, sim. Eu ajudo hoje pessoas, candidatos que são de outros partidos, de outras cidades, né? Porque eu entendo que a minha missão é trazer boas pessoas para dentro. É isso. E quando eu vejo uma pessoa assim, eu penso, que legal, que coragem, que coisa boa. Se eu puder ajudar, se a pessoa puder e quiser ter acesso, né? Nossa, me manda uma mensagem, eu recebo no gabinete, eu mostro algumas coisas, eu faço um encontro online, eu dou um jeito, porque a ideia é trazer essa pessoa para perto. E depois eu digo assim, qual é o espaço que te interessa da política? O que tu gostaria de trazer? Porque a política, às vezes, ela te atrai por um gancho, né? É a educação do teu filho, é o posto de saúde do teu bairro, é uma pauta ideológica, né, no teu coração, que tu acha que precisa de posicionamento. Qual é o espaço que tu sente que precisa ocupar? Como tu quer saber mais sobre isso? E aí tem aonde buscar mais. Sabe? Manu, na verdade, queria me posicionar melhor no debate, queria estar mais segura de algumas informações. Tem literatura para isso. Tem grupos de debate, tem grupos de conversa. Fico muito feliz em indicar boas opções e também criar grupos. Sabe? Às vezes é isso. Eu tenho mais 3 amigas interessadas. Pô, vamos fazer um clube do livro, sabe? Vamos fazer um jantarzinho gostoso. Pode ser uma coisa gostosa, sabe? Não precisa ser ruim. Claro, Vamos fazer um café a cada né? 15 dias e conversar sobre um assunto, sabe? Só que se proponha a dizer, é isso que eu quero, né? O que mais que eu posso fazer por isso? E de repente tu vai ver, vai estar liderando aí um movimento de um mutirão de limpeza, né? Um seminário para pais e mães. Sempre tem um jeitinho de agregar, que eu acho que cada um vai receber essa mensagem no coração. Mas respeitar esse chamado e ir atrás de ação, acho assim, ó, tá muito acima da média. Uau. Então fica a dica. Vamos se mexer, né, gente? Vamos lá. Entra aqui, busca o Instagram da Manu. Eu sou a Manu Vieira SC, me manda uma mensagem. Sou eu que respondo. Às vezes eu não dou conta, mas sou eu. Aí, ó, viu? Gente, foi uma entrevista maravilhosa, Foi, né? Muito obrigada de novo, Ontem a Manu. gente teve a pregação na nossa igreja do pastor Messias, né? Ele falou sobre pessoas cheias do Espírito Santo, né? E eu vejo elas cheias do Espírito Santo, frutificando os frutos do Espírito, né? E vai mais. Porque é lindo de ver, de te ouvir e ver como é leve, assim, tu transborda Jesus, assim, lindo demais. Bom, E eu vejo os frutos do Espírito em ti. Eu lembro dele falar, por exemplo, que uma macieira, ela não dá força para fazer uma maçã. A bananeira, ela fica lá, vai sair uma banana. Os frutos, né? É natural. E eu vejo isso na Manu. Muito lindo. Que legal. Que Deus continue te abençoando, te capacitando. Amém. E que você continue inspirando muitas pessoas Amém, nesse meio. amém. E é legal que tu falou disso, porque eu vou lembrar aqui para as pessoas que a semente ela precisa morrer para ser o que ela é, né? Virar o fruto lindo que ela pode ser. E é muito legal ver que a gente processo, precisa né? morrer algumas coisas dentro de nós. Sim. E passar por processos que às vezes podem parecer difíceis, mas para virar as árvores os frutos que são prometidos, né? Então isso é muito lindo, e que a gente possa entender que as dificuldades elas existem para nos melhorar, né? Então vai ser assim. Vai ser. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Mas nós temos que terminar. Isso. Manu, muito obrigada. Tá? Então é isso. Que Deus te abençoe nessa jornada, que a gente sabe que não é fácil, mas
creia, continue firme, com fé, que Ele está junto contigo. Amém, Amém. amém, gente. Obrigada mesmo pelo convite. E Foi uma já honra estar fica o aqui. convite, o pessoal vai ficar sabendo, nós faremos um evento para comemorar 1 ano do TronoCast. Uau. Nos stories vai ter aí os próximos comentários e data e horário certinho para todo mundo. E a Manu já está convidada. Super Ai, convidada. eu super quero. Obrigada, gente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.